Olá, bom dia, queridos. A graça e a paz de Cristo Jesus. Desejo que todos estejam bem. Espero que a sua semana tenha sido uma semana muito abençoada e tenho a expectativa de que esse estudo hoje também seja muito abençoado para todos nós. Tivemos na semana passada, falamos ali sobre a igreja de Sardes, né? E vimos ali toda uma polêmica ali, né? Coisas muito interessantes que o Senhor Jesus falou, coisas que trazem, né, muitas dúvidas, muitos pensamentos, muitos questionamentos, mas eu espero que você possa ter, com a graça do Senhor, ter entendido, estar meditando nisso, né? Não apenas nas questões futuras, né? Mas acima de tudo também pensando nas implicações para a sua vida no dia de hoje, no tempo chamado hoje, porque nós só vivemos o hoje, né? E você possa continuar firme na sua fé em Cristo Jesus. Hoje nós vamos avançar mais um pouco e nós vamos falar aqui sobre a carta que o Senhor aqui no livro de Apocalipse envia através de João para a igreja de Filadélfia. E antes da gente, né, começar a trabalhar aqui essa carta, eu quero orar com você, a gente apresentar esse tempo, preparar o nosso coração, para que em tudo nós possamos receber sabedoria, discernimento, que procede da parte do Espírito de Deus. Amém? Vamos orar? Convido você a fechar seus olhos, incline a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Deus de graça, louvamos e bendizemos o Teu nome nessa manhã, pelo privilégio de estudar, Senhor, estudar a Tua Palavra e podemos aprender e podemos crescer, Senhor. Ajuda-nos para que tudo aquilo que está na Tua Palavra, a mensagem contida, Senhor, possa chegar aos nossos corações e possamos recebê-la com alegria, possamos receber de coração aberto e possamos ser ministrados da parte do Senhor. Pai querido, ajuda-nos. Eu peço Tua graça sobre nós, para que aquilo que o Senhor revelou através de João para esta igreja faça sentido e tenha uma aplicação bem profunda para as nossas vidas aqui no tempo chamado hoje, Senhor. A despeito de qualquer coisa do nosso amanhã, nós queremos viver, Senhor, na Tua presença dia após dia. Assim oramos, Senhor. Entregamos esse estudo dependentes totalmente do Senhor. E assim agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E aí ele fala: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, enquanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, igreja de Filadélfia, se você prestou atenção na leitura, você vai ver que juntamente com a igreja de Esmirna, das 7 igrejas, são as 2 igrejas que não recebem críticas de Jesus. Na verdade, as outras, né, você vai encontrar crítica, elogios, perdão, e críticas, e
E nós vamos ver que existem igrejas que o Senhor só teceu críticas. Mas essas duas aqui, né, Esmirna, que está no capítulo 2 e Filadélfia no capítulo 3, elas não receberam nenhuma crítica de Jesus. Tá? Isso de cara já me traz uma lição. Tá? Uma lição que a igreja nos dias de hoje precisa aprender ou reaprender. A lição é: nós podemos viver uma vida irrepreensível. Por mais difícil que possa ser o mundo que está ao nosso redor, nós podemos viver. Ok? Acho que essa mensagem ela é muito clara. Tá? Porque de forma nenhuma o tempo proposto, o tempo final proposto para onde essas cartas, elas de fato, como eu já disse, elas vão ter a sua conclusão final dentro do que é o Apocalipse. Tá? Então, como eu já expliquei, nós temos aí um cumprimento histórico nessas igrejas, porque todas essas 7 igrejas existiram no passado. Nós temos um cumprimento histórico no sentido também, histórico também no sentido de que nós vamos encontrar ao longo da história essas mesmas 7 igrejas, tá? Não no sentido tão físico e geográfico como aparecem aqui, né? Porque essas igrejas, todas elas estavam geograficamente na região ali da Turquia, mas você vai encontrar isso ao longo dos séculos no sentido das pessoas, tá? Nós vamos encontrar em todas as eras da igreja, todas as épocas, né, da igreja, nós vamos encontrar essas 7 igrejas, ok? Mas é claro que isso tem um sentido, preparando essa igreja, como eu disse, para o momento final, onde todas essas pessoas, né, que o Senhor, para alguns, vai tecer elogios e críticas em algumas coisas. Para alguns, o Senhor da igreja vai dizer que ele não está feliz com o que ele está vendo. Tá? Mas também, esse texto mostra, junto com Esmirna, que o Senhor também vai chegar para alguns e não vai ter nada de ruim para dizer. Na verdade, assim como Esmirna, o Senhor vai reconhecer o quê? Vai reconhecer a fidelidade, a perseverança. Então é uma lição bonita, tá? De cara é uma lição bonita que nós podemos trazer para a nossa vida. Sim, nós podemos viver uma vida santa. Sim, nós podemos fazer a vontade de Deus. Sim, nós podemos perseverar. Nós podemos buscar viver uma vida irrepreensível. O que é viver uma vida irrepreensível? O apóstolo Paulo fala isso, né? De estarmos... Ele fala em 1 Tessalonicenses, isso no capítulo 5, no verso 23, quando ele fala que nós nos apresentarmos íntegros e irrepreensíveis em espírito, alma e corpo para a vinda do Senhor Jesus. Então, podemos viver uma vida irrepreensível. Agora, nós não podemos confundir irrepreensível com perfeito. Ok? Como eu disse na igreja de Sardes ali, o Senhor fala de uma glorificação que seremos trazidos ou transformados para um estado de uma perfeição dada pelo Senhor, que não é uma perfeição absoluta, mas relativa, segundo um propósito, né, que o Senhor tem para ser o seu corpo, a sua noiva, a sua igreja. Então, o fato é, nós não vamos encontrar nos ensinos do Novo Testamento, nem nas palavras de Jesus, nem algo do Espírito Santo exigindo perfeição. Então, quando eu falo de viver uma vida irrepreensível, eu não estou falando de ser perfeito. Irrepreensível significa não ser digno de sofrer repreensão, que é exatamente o que está acontecendo com essa igreja. Ela não está sendo repreendida. Outras igrejas foram repreendidas. Sardes foi repreendida, Éfeso foi repreendida, mas Esmirna não foi repreendida. Filadélfia não está sendo repreendida aqui, ok? Ou seja, o Senhor reconhece que aqueles irmãos que estão ali, eles estão vivendo de forma irrepreensível. E mais um dado que é interessante para somar nessa elaboração sobre a igreja, que tanto aqui o caso de Filadélfia quanto de Esmirna
É interessante que aos olhos humanos, né, numa leitura humana de sucesso, de grandeza, de valor, de beleza, essas duas igrejas não se encaixam. Isso também traz uma lição, né, com que olhos nós enxergamos as coisas. Porque aqui nós vamos olhar, quando você pensa em Esmirna e você pensa em Filadélfia, essas duas igrejas, elas não são um exemplo de sucesso aos olhos humanos. Não são. Por quê? Porque em Esmirna o Senhor fala de uma igreja que ela é pobre materialmente, mas ela é rica espiritualmente. E aqui em Filadélfia ele fala o quê? Que é uma igreja que tem pouca força. Tá? Então essa pouca força eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui, mas observe que ele não está dizendo vocês são uma igreja forte, poderosa. Jesus fala assim, eu sei que vocês têm pouca força. Então isso reforça muito uma coisa que os cristãos dos dias de hoje precisam pensar. Que sentido, que valor, que cosmovisão de sucesso nós carregamos? Nós carregamos uma cosmovisão de sucesso deste mundo ou uma cosmovisão de sucesso cristã, bíblica, de Cristo, cristocêntrica? Porque se você olhar a própria trajetória de Cristo, não é uma trajetória de vitória. Por quê? Porque ele começa a ter discípulos, a gente começa a juntar nele, seus próprios irmãos uma hora viram e falam assim, olha, vai lá, você precisa fazer esse ministério crescer, vai lá correr atrás para todo mundo conhecer. Eles estavam achando que Jesus talvez estivesse atrás disso, de uma fama. Depois você vai observar a história de Jesus, aqueles que vêm, né, e querem proclamar Jesus seu rei, e Jesus, quando vê uma multidão que o segue, que vai atrás dele e querem proclamar ele rei, Jesus não fala, sim, eu sou o rei de vocês. Jesus foge, e Jesus ainda traz um discurso tão duro que diz o texto que as pessoas começam a abandoná-lo, ao ponto dele virar para os próprios discípulos, os primeiros discípulos, e falar, e vocês querem ir embora também? Pode ir. Então, se Jesus estivesse atrás dessa visão de sucesso humana, Jesus teria trilhado um caminho bem diferente. Na verdade, quando você olha o ministério desse homem, que ele basicamente, né, parece se incomodar com a ideia de sucesso e de valor humana, como as pessoas têm, ele termina numa cruz, né? Numa cruz que era um lugar de escárnio, um lugar de desonra completa. Olhando humanamente, as pessoas vão falar assim, tirando talvez alguns que vão falar assim, ele pregou amor, ele pregou coisas bonitas, mas sem o entendimento da palavra, sem o entendimento espiritual, sem o despertamento espiritual, essas pessoas olhando pelo lado, né, da proatividade humana, do sucesso humano, e eu falo assim, ele é um fracasso. Terminou mal, começou até bem, começou fazendo milagre, começou juntando gente, e ali foi 12, daqui a pouco já era 70, daqui a pouco já era 120, daqui a pouco, mas terminou nu, sozinho na cruz, ali. Então Jesus não seria um exemplo de sucesso. Então nós precisamos nesses dias, irmãos, rever a nossa ideia de sucesso. Às vezes nós temos uma ideia de sucesso muito humana, que está dentro da igreja, que está na mente dos cristãos, que está não só nos cristãos, às vezes de pastores, de líderes, e as pessoas às vezes elas ficam maravilhadas com estruturas, com templos feitos por mãos humanas, com a aparência de um, com a aparência de outro, com a grandeza de um louvor, com o número da membresia, o local onde as pessoas congregam. Eu não estou dizendo que isso é errado, tá bom? Não estou dizendo que isso é errado, que isso é pecado, que isso não é de Deus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essas coisas não podem trazer para nós uma ideia de que isso significa sucesso, que isso significa aprovação de Deus. Não necessariamente. Ok? Não necessariamente, até porque existem muitos lugares onde heresias são pregadas usando a própria palavra de Deus, lugares que são assim às vezes gloriosos no sentido humano, material, mas que na verdade são errados. Então essas coisas elas podem, não são erradas,
mas eu preciso entender que quando nós pensamos na proposta do Evangelho, na ideia do Evangelho, do que é a palavra de Deus, isso na verdade é algo sem valor. Porque o Senhor não mede por essas coisas, o Senhor não mede pela quantidade de pessoas, o Senhor não mede pelo valor material de algum lugar, o Senhor não mede pela qualidade técnica, ainda que você possa ter isso implicado ali, procurando fazer o melhor. Olha, eu quero tocar instrumentos, eu quero servir no ministério, eu quero cantar, seja o que for, você pode fazer isso o melhor, mas não é isso que primeiramente o Senhor olha. Na verdade, a nossa vida, o nosso coração, o nosso caminhar diante de Deus tem muito mais valor para o Senhor do que essas coisas. Ok? Essas coisas podem até somar no sentido assim, para a glória de Deus, mas se isso não anteceder com uma visão correta, isso não tem valor nenhum aos olhos do Senhor. Por isso que ele olha tanto para Esmirna quanto para Filadélfia, e o Senhor reconhece coisas que são muito mais internalizadas do que exteriorizadas, como uma ideia como aquilo que ele aprova, como aquilo que ele diz que é um sucesso, uma vitória, um valor. Então nós temos que estar atentos para rever a nossa própria ideia, o nosso próprio sentido de sucesso. Amém, queridos? Outra coisa aqui, a igreja de Filadélfia, que só é citada aqui no livro de Apocalipse, tá? O nome dela é interessante, o nome dela é de amor fraternal. Esse nome Filadélfia foi dado pelo rei Átala, isso 140 a.C., ele era rei de Pérgamo, ele que deu o nome dessa cidade. Essa cidade, nos séculos que foram vindo para frente, né, do tempo de Jesus em diante, essa cidade ela foi meio que destruída, teve terremoto, várias coisas aconteceram. Hoje existe uma cidade que existe ali sobre ela, a cidade de Alá-Serrir. Ela foi construída sobre as ruínas de Filadélfia. Então essa cidade ela tem algumas estruturas antigas ainda, né? Algumas coisas ali que você vê, algumas ruínas romanas que existem ali, tá? Historicamente, isso para você entender, ok? Vamos lá. Era uma região ali ao redor, uma região de cultivo de uva para vinho, tá? Então uma das divindades ali, entre várias divindades ali, deuses romanos e outros que eram cultuados ali, havia um culto muito forte àquela divindade de Dionísio, tá? Que é um deus romano, que é o chamado deus do vinho, aquela coisa toda, tá? Uma coisa interessante sobre Filadélfia como cidade naquela época, ela servia muito como um polo de propagação do helenismo, tá? O helenismo, para quem não sabe, ele foi trazido através de Alexandre o Grande ali. E o helenismo, na verdade, ele era uma exaltação da cultura grega, de uma forma bem rústica para explicar, era isso. Então, era trazer a forma de pensamento grego, a forma de vida grega, os costumes que haviam ali. Então, em muitos lugares, por conta, né, através de Alexandre o Grande, depois, posteriormente, dos seus generais, tudo, você vai ver essa visão helenista, tá? Então você vai ver que servia como um polo de propagação do helenismo, ok? E aí agora a gente indo aqui para os versículos de uma forma mais direta, né? Como é que Jesus se apresenta aqui? Jesus se apresenta aqui no versículo 7, ele se apresenta como o santo e o verdadeiro, que são duas características aqui muito ligadas à sua divindade, né? O Senhor é santo, o próprio Senhor diz, nós vamos encontrar essa expressão tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, fala, eu sou santo, sede santos porque eu sou santo, ok? Então, e essa questão da verdade, né? Não apenas que Deus fala a verdade, né? Que o que ele fala é a verdade, mas que ele é a verdade. Então observe que Jesus está se apresentando aqui, né? Ele fala, ou seja, quem está dizendo isso é o santo, o verdadeiro, quem está dizendo isso é Deus. E aí ele fala, aquele que tem a chave de Davi,
que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Então ele traz essa questão de Davi, porque é a questão da descendência e do reinado que o Senhor prometeu a Davi, que um descendente dele teria um reinado que não teria fim. Então a referência é essa, está falando daquele que tem o poder e a autoridade, daquele a qual pertence o reinado que não tem fim, tá? Ou seja, é o que não é passageiro, não é transitório, que não tem fim. E aí ele cita essa ideia da chave de Davi, ok? Essa linguagem que ele está falando aqui, gente, que a chave que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre, historicamente os estudiosos fazem uma ligação dessa passagem com Isaías 22, do verso 20 ao verso 24, depois se você tiver curiosidade de ler, mas ali é quando Eliaquim está recebendo, né, a chave da cidade, e a ideia da chave é exatamente isso, ele está recebendo autoridade sobre Jerusalém e sobre Judá, uma autoridade de governo, tá? Sobre Jerusalém e sobre Judá. Então vem essa ideia da chave. Por quê? Porque chave na Bíblia ela traz essa ideia. A chave traz a ideia de autoridade, né? Aquele que tem a chave é aquele que tem a autoridade, é aquele que tem o poder, é aquele que determina, que tem o poder para fazer, ok? E a chave também representa acesso, tá? Então quem tem a chave tem o controle. Por isso que ele fala, ele usa essa ideia aqui que abre ninguém fecha e que fecha ninguém abre. Por quê? Porque quem tem a chave é quem tem o poder de acesso, o poder de controle, né? De quem entra e de quem sai. Então o Senhor está se apresentando desta forma, tá? Se colocando desta forma. E aí faz todo sentido para aquilo que nós vamos ler. Eu sempre falei isso para vocês, e a forma como Jesus se apresenta está muito ligado ao conteúdo do que ele vai conversar com aquela igreja. E aqui nós vamos entender, né, por que o Senhor é aquele que tem a porta que abre ninguém fecha e que fecha ninguém abre. Na sequência vai ter essa explicação. Ok? Vamos lá. Ele vai dizer aqui, conheço as tuas obras, no verso 8, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, tá? Então mais uma vez, primeiro o Senhor reconhece, conheço as tuas obras. Eu acho que se tem uma frase, né, que nós vamos encontrar aqui nessas cartas que são enviadas às igrejas, é justamente essa frase que é uma frase típica de Jesus, né? Assim como nos evangelhos, né, em verdade vos digo, né? Quem tem ouvidos ouça, que eram expressões que Jesus usava regularmente. Aqui para a igreja, né, quando ele está falando sobre a igreja, nós vamos ver muito isso, conheço as tuas obras, né, e depois também aquela outra expressão de Jesus quando ele fala, né, ao vencedor, ao vencedor. Então isso meio que se repete, são frases típicas de Jesus, tá? Até porque a gente viu em Apocalipse no capítulo 1 que ele é aquele que está no meio dos candelabros, né? Ele está no meio da sua igreja, por isso que ele fala com autoridade, eu conheço as tuas obras, porque eu estou vendo, eu estou ali, não é algo que se esconde, né? Então ele está no meio da sua igreja, seja ela qual for, ou como ela está, né? Muito boa, digna de elogio, ou muito ruim, digna de crítica, mas ele está lá e ele conhece as obras, por isso ele fala o que ele tem que dizer, tá? Então ele fala, ele usa, né, essa questão da chave de Davi, que tem autoridade de abrir e fechar, de entrar ou não entrar, de sair ou não sair, e ele fala que ele colocou uma porta aberta, tá? Muito do que se fala sobre essa porta aberta que foi colocada tem a ver, né, com duas coisas. Primeiro, encorajamento, tá? Por que ele um encorajamento? Porque ele elogia, né? Eu conheço as tuas obras, não há críticas, né? Ele não fala, conheço as tuas obras, porém tenho contra ti, que você... Não, quando ele coloca, conheço as tuas obras, é assim, eu sei o que você está fazendo. E ele não está trazendo nenhuma conotação ruim, nenhuma crítica, tá? Então quando ele fala de porta aberta, ele está primeiro trazendo essa ideia de encorajamento, tá? Um encorajamento para que as obras continuem, um encorajamento dizendo para aquela igreja de Filadélfia assim, eu estou vendo as obras de vocês, eu estou vendo, ou seja, porque talvez
talvez haja um questionamento, né? Que talvez, será que não havia, né, quando o Senhor mostra isso, ele fala, eu tenho uma porta aberta, que tem a ver com encorajamento, porque talvez, às vezes, a igreja poderia questionar os frutos disso, a igreja poderia questionar os resultados. Isso é fácil de entender, tá? Eu penso, quantas vezes nós já não questionamos os resultados? De forma geral, quantas vezes nós não questionamos os resultados daquilo que estamos fazendo do nosso trabalho, o resultado do nosso esforço, o resultado do nosso empenho, né? E às vezes, como cristãos, a gente questiona muitas vezes isso. Qual é o resultado? Eu estou aqui fazendo, mas será que o que eu estou fazendo, né, de fato está tendo algum sentido, né? Ou eu estou fazendo, ou eu estou tentando fazer e não está dando resultado, as coisas não estão acontecendo, e muitas vezes a gente questiona, né, ao longo do tempo. Quantas vezes, eu falo pastoralmente, quantas vezes eu, como pastor, ao longo do ministério, muitas vezes não falei, Senhor, né, questionando, Senhor, eu, né, tenho feito, tenho caminhado, me esforçado, mas parece que eu não vejo. E muitas vezes o Senhor me surpreendeu com pessoas, me surpreendeu às vezes. Eu me lembro uma vez especificamente, eu estava bem cansado, triste, né, porque tantos problemas, tantas coisas, e a gente muitas vezes quer ver o mover de Deus, e eu falava, Senhor, será que eu estou fazendo diferença, né? Será que o que eu tenho feito, falado, pregado, está fazendo diferença na vida de alguém? E aí eu me lembro que uma pessoa escreveu para mim, né? No dia seguinte uma pessoa escreveu para mim, Deus usou aquela pessoa, e aí aquela pessoa escreveu para mim, e eu entendi perfeitamente que era o Espírito de Deus dizendo assim, você perguntou para mim, então está aqui a resposta, né? Então eu conheço as tuas obras, está aqui a resposta. Que você, né, talvez você questionou frutos, está aqui o fruto. Talvez você questionou o resultado, está aqui o resultado. Então eu vi, na verdade, eu achei que as portas estavam fechadas, e de repente eu vi o Senhor abrindo uma porta para que eu continuasse, para que eu entrasse, para que eu continuasse andando, avançando. É muito interessante isso. Então Jesus fala isso, né? Uma porta aberta. Assim como o Senhor também vai dizer aqui, né? Eu conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, tá? E aí ele fala que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui o Senhor reconhece, já vou falar qual é o segundo sentido da porta aberta, tá? O primeiro é encorajamento, o segundo tem a ver com oportunidade, já vou falar sobre isso, mas aqui Jesus, ele está dizendo, né? Ele está falando que ele viu isso, né? Que tens pouca força, tá? Talvez porque os irmãos poderiam se questionar, ou talvez porque o Senhor está reconhecendo essa condição dos irmãos, talvez dentro da cidade. Como eu disse, não deveria ser uma cidade, uma cidade fácil de se viver, né? O helenismo, ele trazia algumas práticas gregas de vida muito liberais, então você, talvez olhando para a cidade, até mesmo o culto à divindade, aquele suposto deus Dionísio, nos ajude a construir um pouco isso, mas talvez a igreja sentia, ou se via, ou talvez fosse exatamente a condição, uma igreja que essa pouca força pode representar, por exemplo, uma pouca força material, pouco recurso, tá? Pode representar números, tá? Ou seja, números em que sentido? Uma comunidade pequena, uma comunidade não muito grande, uma comunidade que não tinha influência no sentido, né, de pessoas, de tantos relacionamentos, o impacto, né, talvez aos olhos, talvez não fosse uma igreja que tivesse um impacto grande, tá? Ou até também pode ser que o Senhor está tratando isso na questão que eles não se sentiam capazes de fazer, né? Então havia uma fraqueza que o Senhor reconhece, não fruto de uma fraqueza em si, mas de uma condição, de um coração, tá? Mas apesar do Senhor Jesus reconhecer uma fraqueza, e é interessante porque te pensa nessa questão de fraqueza na Bíblia, o próprio apóstolo Paulo fala, né, quando nós estamos debaixo de uma fraqueza, que nós somos fortes.
Então a gente pode pensar, quando o Senhor fala da pouca força, que não necessariamente como uma coisa ruim, né? Ou a fraqueza, não necessariamente como resultado, por exemplo, de pecado, né? Mas às vezes há várias coisas que nós poderíamos discutir sobre isso, né? Uma igreja cansada, uma igreja talvez em alguns aspectos com algumas lutas ali no seu contexto, abatida, né? Com algumas coisas ali. E é interessante que ao mesmo tempo que ele fala que essa igreja tem pouca força, né? Que ele reconhece ali essa fraqueza, entre aspas, né? O Senhor Jesus reconhece a fidelidade. Existe uma fraqueza, seja qual ela for, né? Eu estou conjecturando com vocês aqui o que Jesus quer dizer com essa fraqueza, porque ele não explica o que é, tá? No caso de Esmirna, ele é muito claro em dizer, né, que da pobreza, quando ele fala, né, da pobreza ali e da riqueza aos olhos dele, então a gente sabe que é material e espiritual, mas aqui a fraqueza não é no sentido de que uma fraqueza como se a igreja estivesse sucumbindo à tentação ou sucumbindo ao pecado. Por quê? Porque na sequência ele fala sobre a fidelidade deles. Ele fala, não negaram o meu nome. Ok? Então nós temos essa condição que ele coloca, tá? Com uma porta aberta adiante, que eu acho que vem como encorajamento, porque ele reconhece essa pouca força. E essa porta aberta também ela tem a ver com oportunidade, né? Entrar por uma porta aberta, biblicamente falando, traz essa ideia, né, de você estar saindo de uma condição, indo para outra condição, avançando, tá? Então essa porta aberta ela pode representar aqui oportunidades, ela pode representar uma mudança de condição, um avanço da igreja, ou seja, mesmo que eles estavam lá com fraqueza, o Senhor daria condições de que eles avançassem, né? Apesar dos impedimentos ao redor, apesar das lutas, a porta que o Senhor abriu, a condição que o Senhor deu para que eles pudessem avançar, que eles pudessem de repente evangelizar, seja o que for, eles iriam conseguir fazer isso porque o Senhor é quem abriu a porta. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Ou seja, independente do que acontecesse ao redor, a porta estaria aberta para que aquela igreja avançasse. Ok? Acho que isso é importante. Agora não há detalhes de explicação sobre isso. Aí no versículo 9, né, depois dele reconhecer, né, que é uma igreja que guardava a sua palavra, não negava o seu nome, versículo 9 ele cita aqui, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Nós já falamos sobre este grupo, ou as pessoas que carregam este nome. Onde nós falamos isso? Lá na igreja de Esmirna, lembra? Na outra igreja que Jesus só elogia. E lá na igreja de Esmirna, que é capítulo 2, versículo 9, lá o Senhor fala, né, para aquela igreja de Esmirna que estava vivendo uma luta muito grande ali, o Senhor fala também dessa sinagoga de Satanás, e ali ele fala dos falsos judeus, assim como ele também cita aqui, ele fala desses que a si mesmo se declaram judeus, estou aqui no verso 9 de Apocalipse 3, tá? E não são, mas mentem. Ou seja, ele usa palavras diferentes, muda um pouco, mas para dizer a mesma coisa. Falsos judeus. Gente debaixo de uma capa religiosa, de uma visão religiosa, mas que não carregava de fato a essência da verdadeira fé, não carregava de fato o verdadeiro compromisso com o Senhor, diziam crer no Senhor, mas na verdade é como eu usei aquela ideia lá de João capítulo 8, né, que eles confessavam Abraão como pai, mas o próprio Senhor Jesus os confronta para dizer não, o pai de vocês é o diabo, porque as obras de vocês mostram na verdade quem vocês servem. Vocês não servem a Deus, vocês servem ao diabo, porque se o pai de vocês fosse Abraão, vocês manifestariam as obras de Abraão, e Abraão viu o meu dia, e Abraão reconheceu a minha glória, e Abraão honrou, e vocês querem me matar. Então é interessante como Jesus trabalha isso em João capítulo 8, e é interessante que mais uma vez, né, aqui, primeiro na igreja de Esmirna, que é a igreja fiel, e agora em Filadélfia, que é a outra igreja fiel, qual é
a luta que ela tem uma luta, aqui no caso, a luta aqui é justamente o quê? Com a falsidade espiritual, com a falsidade que tem a ver com a religiosidade. Tá? Ele fala falsos judeus. O que isso faz a gente entender? Que ele está trazendo para nós aqui que uma das coisas que a gente pode esperar para esse tempo final, para aqueles que vão de fato querem viver em fidelidade ao Senhor, aqueles que não querem negar, aqueles que querem ser irrepreensíveis, a grande luta que eles vão ter muitas vezes não será com os incrédulos de fora, será muitas vezes com aqueles vestidos de capa de religiosidade, daqueles que dizem ser irmãos, mas não são irmãos, dizem seguir a Cristo, mas de verdade não seguem a Cristo. E nós já temos hoje todo um movimento dentro de muitas igrejas, movimentos liberais, um monte de coisa, de pessoas assim, que gostam de se ver como cristãs, gostam de dizer que são evangélicas, mas elas não têm nenhum compromisso com o Evangelho. Elas não têm nenhum compromisso em ser discípulos de Cristo. Mas, e são as pessoas que, quando você vai ver pessoas se posicionando biblicamente, se posicionando na verdade, muitas vezes não é apenas a oposição dos de fora, mas essas pessoas se levantam de dentro com a oposição. Que esse é o sentido que quando aparece aqui falsos judeus, sinagoga de Satanás, é gente que tem a aparência, porque a ideia de sinagoga seria o lugar do povo de Deus, mas ele fala, a sinagoga é de Satanás, ou seja, Satanás é o adversário, ou seja, gente de dentro em posição de ser adversário, em posição contrária, posição de resistência. Então, o que a igreja de Filadélfia mostra? Que cada vez mais aqueles que se santificam, aqueles que vão buscar viver uma vida correta, aqueles que vão pregar a palavra de Deus e vivê-la e vão se pontuar, né, a partir da verdade, né, como Jesus se apresenta, como santo e verdadeiro, e aqueles que buscarem ser santos e verdadeiros, de fato vão ter que lidar o quê? Vão encontrar o quê? Vão encontrar não apenas uma resistência com as pessoas de fora, mas vão encontrar nesses falsos cristãos, nesses falsos discípulos, gente de dentro que está trabalhando exatamente como um adversário, com a verdade, com a santidade, com a fé de Cristo Jesus, ok? Tá? Então você tem aqui porta aberta, encorajamento, porta aberta, oportunidade, a sinagoga mostra essa mesma ideia, tá? E mostra, né, que, mais uma vez, o grupo que vai trazer impedimento, o grupo que vai trazer resistência, né, é essa falsa religião que se diz cristã. E cada vez mais nós estamos vendo esse movimento acontecer, né? E aí o Senhor fala o que aqui? O Senhor fala que fará alguns desses, né, que assim mesmo se declaram mais a unção, que eis que os farei vir e prostrar aos seus pés e conhecer que eu te amei. Aqui, o que o Senhor está colocando aqui? Que por conta da fidelidade dessa igreja, mesmo tendo essa oposição, alguns desses que estariam em oposição, em resistência, alguns desses o Senhor, primeiro, honraria os irmãos, os verdadeiros cristãos, o Senhor iria honrá-los, tá? E de que forma? Esse prostrar significa, né, justamente aqueles que se levantaram contra, agora se renderiam, tá? Reconhecendo o Deus, aqui ele fala, o amor do Pai sobre a vida dessas pessoas, tá? Então a gente pode entender o honrar e pode entender até mesmo na questão de salvação. Nesse sentido, pode ser que esses que vão se render, que vão reconhecer o amor do Pai sobre eles, no sentido de exatamente de falar, de trazer para eles exatamente essa ideia de que essa rendição seria reconhecer o amor de Deus, do Pai sobre eles, mas no sentido de rendição, né? de se render, de chegar salvação para a vida dessas pessoas, tá? Nós podemos trabalhar esses dois contextos, o versículo deixa isso em aberto, tá? Honrar e salvação, ok?
Versículo 10, ele fala, porque guardasse a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Isso aqui é um versículo que causa muita polêmica, porque quando as pessoas querem, né, defender as suas posições escatológicas, pré-tribulacionismo, mid, pós, aí, principalmente no caso desse versículo aqui, aqueles que seguem, né, a visão pré-tribulacionista vão dizer assim, aqui ele está dizendo que a igreja de Cristo, o povo de Deus, vai ser guardado da hora da tribulação. Então eles não vão passar pela tribulação, porque o Senhor está dizendo que eles foram fiéis, então o Senhor também os guardaria da aprovação que há de vir sobre o mundo. Mas vamos lá, gente, eu não estou com isso dizendo que a visão pré-tribulacionista é errada. Você pode ser pré-tribulacionista, né, acreditar, né, no arrebatamento antes da tribulação ou não. Tá? Mas o fato é, o que eu quero dizer para você é que esse versículo não está tratando sobre isso. Por isso que eu sempre falo nas nossas aulas que a minha preocupação é que vocês entendam a interpretar primeiro o Apocalipse, interpretar o que está aqui. Por isso que eu falei assim, olha, a carta das igrejas está dentro do Apocalipse. Então faz parte do Apocalipse. A interpretação, né, nesse ponto de pré, mid, pós, a igreja passa ou não passa, ela é arrebatada antes, isso é uma outra história, porque isso não é doutrina bíblica, isso são visões, tá? Visões sistemáticas de interpretação de versículos, tá? Mas olhando o texto bíblico, eu vou encontrar esse versículo que fala do Senhor guardar da hora da provação, que há de vir sobre o mundo. Ou seja, ele fala para experimentar os que habitam sobre a terra. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, eu preciso entender o contexto da própria carta para aquela igreja, tá? Porque isso está inserido primeiramente com a própria carta, tá? E aí eu tenho que entender também até um pouco daquilo que o grego vai colocar, tá? O texto original. Por exemplo, essa palavra que ele escreve aqui de guardar da hora da provação, essa palavra guardar aqui é a palavra terel, tá? Essa palavra aqui, a tradução dela aqui do terel, não estou dizendo que essa como se fala no grego, tá? Mas a palavra T-E-R-E-O, vou chamar de terel, tá? O significado dessa palavra significa guardarei aqui, significa atender com cuidado, tá? Tomar conta, manter no sentido de sustentar alguém no estado no qual ele está. Então as palavras no grego muitas vezes elas têm vários sentidos ali, tá? Que são aplicados da forma, no contexto em que está sendo escrito, com a frase, com a proposta. Então, quando eu leio essa palavra aqui, eu vou para o grego dessa palavra e vou entender o que essa palavra guardarei, ele não está dizendo, não traz nessa palavra o sentido de poupar. Porque a interpretação é essa, Deus vai guardar da hora da provação, então vamos ser poupados, a igreja vai ser arrebatada, ela não vai passar. O texto não fala isso, então eu posso ser pré-tribulacionista, eu posso acreditar no arrebatamento da igreja, que não passará por esse período da tribulação, mas o que eu não posso fazer é dizer que esse texto é um texto que está corroborando com essa afirmação, porque a palavra no grego já desmente isso. A palavra no grego já está dizendo o quê? Ele não está falando de poupar, não está falando de tirar da situação, ele está dizendo que vai tomar conta na situação, está dizendo que vai manter, que vai sustentar no estado que alguém está, ou seja, se o estado proposto é um estado de, como ele fala aqui, de provação, não está dizendo que vai tirar da provação, mas que vai atender com cuidado, que vai tomar conta, que vai manter, que vai sustentar aquela pessoa na provação que ela vai estar. Tá? Então a ideia é isso que o texto, a palavra no grego vai dizer, que muitas vezes é interpretado de forma errada. O Senhor vai poupar. Não, não vai poupar. Não nessa forma como as pessoas querem interpretar. O versículo está falando aqui de proteção, não de isenção. Há uma diferença grande
entre o Senhor falar de isenção, ou seja, vocês serão isentos de passar por isso. Não é o que a palavra diz, não é o que a palavra guardarei significa, ela significa, na verdade, proteção, vocês vão passar. Que dentro do contexto de Apocalipse, primeiro da carta e do livro, faz sentido, faz muito mais sentido. Por quê? Porque ele está falando de fidelidade. Tá? A fidelidade, ele fala, por que não negaram o meu nome? Então, antes ele fala, por que não negaram o meu nome? Ou seja, diante do momento em que eles foram confrontados, seja com o pecado ao redor, ou seja, porque foram confrontados no sentido de dar testemunho, se fariam ou não fariam, se aceitariam fazer ou não, eles foram firmes e disseram, não vamos fazer, não vamos compactuar com isso, ok? Nós não vamos compactuar. Então ele está dizendo assim, que quando ele usa essa expressão da fidelidade e não negar o seu nome, é que ele está dizendo que essa igreja foi confrontada por uma situação ou por situações e ela se manteve fiel, e quando ela foi levada ou ela foi tentada, colocada diante de uma situação para negar o nome, seja no sentido de falar, né, de negar com a boca ou negar com atos ou com atitudes, essa igreja não negou. Então isso faz muito mais sentido dentro da própria carta da igreja, e também faz muito mais sentido quando ele usa essa expressão dessa provação sobre o mundo. Tá? Aí há duas coisas que o Senhor Jesus pode estar se referindo. Primeiro, ele pode estar se referindo a Apocalipse, no capítulo 13. E ele pode estar se referindo a partir do versículo 11, quando o falso profeta aparece, nós vamos estudar isso lá para frente, o falso profeta faz sinais e maravilhas para testificar da besta, para dizer que a besta de fato é uma divindade. Tá? E o texto diz que as pessoas vão se maravilhar, as pessoas vão falar quem é igual à besta, e as pessoas vão passar a adorar a besta. Então observe que é o momento agora em que isso vai acontecer o quê? Do meio para o fim da tribulação. É aquilo que a gente fala a metade da última semana de Daniel, que é isso que vai acontecer. Então nesse momento que é onde as escrituras vão dizer que é onde começa a grande tribulação, o que ela representa? Ela representa um momento em que o anticristo vai assumir um papel, né, não mais de um líder, disso, daquilo, né, como está lá em Daniel capítulo 9, né, do príncipe que vai trazer paz, mas agora como aquele que vai quebrar a paz, como aquele que que na verdade em Daniel 9 ele assume o nome do assolador. Tá? Então ele começa como príncipe de um povo e depois ele é o assolador. Então agora é o assolador. E ele vai assolar a terra, vai vir uma grande provação. E em Apocalipse 13 a explicação é exatamente essa. Que através do que o falso profeta vai fazer, até vai ter o poste ídolo, que vai ter um espírito imundo que vai entrar e vai dar vida àquela estátua. O que vai acontecer no mundo? As pessoas vão entrar num processo de adoração à besta. Por isso que depois na sequência fala da marca da besta, que ninguém vai comprar, ninguém vai vender, se não tiver a marca. E todos que não aceitarem a marca serão martirizados. Né? Vão perder a cabeça, literalmente. Ok? Depois você vai ver isso em dois momentos no livro de Apocalipse, quando cita aqueles que estão vindo da tribulação. E falam, aqueles que não negaram o nome do Senhor. Aqueles que não receberam a marca da besta. Então quando eu leio aqui, né, daqueles que foram fiéis e não negaram o seu nome, eu também preciso entender isso dentro do contexto para usar isso como elemento para interpretar o versículo 10. Então quando ele fala aqui sobre a provação que há de vir sobre o mundo, é justamente isso, não negar. E talvez não negar o nome, nesse sentido que está sendo colocado aqui em Apocalipse, na mensagem para a igreja de Filadélfia, seja justamente isso, né? Dizendo o quê? Primeiro, que não vai poupar a igreja de passar por essa situação, que ela vai passar. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ela vai passar por uma provação, tá? Que há de vir
sobre o mundo inteiro. Ok? Então esse versículo aqui ele não se encaixa para uma interpretação pré-tribulacionista. Porque o primeiro, porque a palavra no grego já nega isso. Segundo, porque o próprio contexto com que lá em cima ele fala da fidelidade, que guardaste, não negaste o meu nome, depois você pega aqui embaixo, ele vai falar sobre essa perseverança e de guardar da hora da provação que é sobre o mundo, naquilo que ele vai experimentar os que habitam sobre a terra. Nós vamos encontrar primeiro esse contexto de Apocalipse 13, tá? Que é esse contexto aqui da marca da besta, mas também nós vamos encontrar a partir, por exemplo, do capítulo 6 de Apocalipse, quando nós vamos ver aí as trombetas e depois as taças, tá? Se eu não me engano, as taças nós vamos vê-las a partir do capítulo, deixa eu só achar aqui, a partir do capítulo a partir do capítulo 16 de Apocalipse, que também pode, ele também pode estar, essa provação que há de vir sobre o mundo, ela pode representar sim o momento em que as pessoas na face da terra vão ser colocadas diante dessa situação de aceitar a marca da besta ou não, mas também pode significar que diante essa provação que vão experimentar os que habitam sobre a terra, pode se referir às trombetas e de forma mais específica às taças, o Senhor dizendo o quê? Que diante de todos os julgamentos de Deus que vão acontecer, a sua igreja estaria guardada. Ainda que ela passasse por essa situação, ela seria guardada. Então nós vamos ver que há várias coisas que vão acontecer no clima, na natureza, nos mares, várias coisas que serão resultado das taças da ira do Senhor sobre os que habitam sobre a terra, tá? Que é a mesma expressão usada aqui. Então pode ser que seja se referindo ao quê? Que aqueles que confessam o nome do Senhor, neste período, vão experimentar da parte do Senhor uma proteção. Ou seja qual for aqui a desgraça que vai acontecer, nós vamos ver que tem coisas que vão afetar o mar, que vão afetar a água potável, que vão afetar a fauna, a flora. Significa que no meio de toda essa convulsão do planeta, os seus serão guardados, serão protegidos. Tá? Então isso também pode representar exatamente essa condição e esse contexto, tá? Desses dois sentidos, tanto a marca da besta quanto a questão da proteção das taças da ira, ok? Então é importante que a gente entenda isso, porque ele está colocando essa mensagem para a igreja de Filadélfia aqui, e ele está dizendo que de guardar a igreja durante o momento de provação que virá sobre a terra, que virá sobre o mundo, para experimentar os moradores da terra. Ou seja, as pessoas que confessam o Senhor, elas experimentariam aquilo que eu expliquei para vocês, elas seriam sustentadas, mantidas, né? O Senhor tomaria conta dos seus nesse período, ok? Ou simplesmente pode ser que o Senhor vai sustentar o seu povo, que mesmo diante da questão de negar a fé, por conta do contexto, o Senhor vai guardar a sua igreja, guardar o seu povo, tomar conta, sustentá-los e fortalecê-los, para que na hora em que eles forem provados na sua fé, talvez até com a questão da própria vida, olha, ou você aceita a marca da besta ou você vai morrer. Eles sejam guardados no sentido de não voltar atrás, mas estejam firmes ao ponto de necessário morrer pela própria vida. Não negar o Senhor, mas se for necessário eu morro. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, por duas vezes nós vamos ver durante o Apocalipse, aqueles que sobem, né, vindos do martírio da tribulação, o anjo vai falar com João, vai dizer, olha, esses não negaram, esses foram fiéis, eles não negaram, eles guardaram a palavra, né, pagaram com a própria vida. Então assim, na verdade, se esse versículo é bem interpretado, esse versículo em si, ele até corrobora muito mais com a presença, uma presença do povo de Deus, do corpo de Cristo na face da terra, do que propriamente uma retirada do povo de Deus da face da terra diante do que vai acontecer.
Tá? E aqui eu não estou defendendo nenhuma linha, não estou dizendo que, olha, é pós a verdade, ou mídio é pré. Você pode ter qualquer uma das três. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que eu preciso interpretar o versículo onde ele está, no contexto dele. E eu tenho que interpretar pela Bíblia e não com visões, né? com visões dispensacionais, porque senão eu pego e interpreto com a lente que eu coloquei. Tá? E às vezes o versículo tem que ser interpretado pela própria escritura, pelo próprio contexto, pela própria palavra no seu significado. Primeiramente, antes de eu tentar interpretar isso debaixo de uma visão dispensacional. Ok? Vamos lá. Aí o versículo 11, ele fala aqui, aquele aviso típico de Jesus, né? Venho se demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então nós estamos vendo aqui o Senhor dizendo aqui para eles perseverarem, né? Manterem-se firmes, e ele usa esse guardar a sua coroa, e essa coroa aqui é a palavra Stéphanos, tá? Que eu já expliquei para vocês que essa palavra não é a coroa de um reinado, ela tem a ver com galardão. O Senhor está dando um alerta aqui para que as pessoas estivessem atentas com galardão. Lembrando que o começo da carta ele fala o quê? Conheço as tuas obras. Galardão tem a ver com obras, ou seja, mantenham as obras, fiquem firmes com a questão das obras, não permitam que ninguém tire o galardão de vocês. Não é roubar a coroa da salvação, porque não estou falando de salvação aqui, mas não permitam que as situações impeçam vocês de terem as boas obras, porque isso é galardão. Isso vai depois se transformar o quê? Em galardão, que é coroa, ok? Depois o versículo 12 ele fala ao que vencer, né? Faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E ele termina lá: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele usa essa ideia das colunas, né? E as colunas têm uma importância muito grande, né? Quando você pensa no mundo antigo, assim como as colunas têm, né, de sustentação sobre a casa, mas também as colunas tinham toda uma ideia de embelezamento, né? De sustentação, de embelezamento. E a ideia que se traz, não só aqui em João, mas o Senhor usou, falou através de Paulo, falou através de Pedro, dizendo que somos pedras, somos edifício dessa construção. Então observe que o Senhor está trazendo essa ideia de edificação, daquilo que estaremos com Ele e manifestaremos a sua glória. Tá? E observe que ele usa aqui expressões aqui que mostram essa união com o Senhor após a vinda do Senhor, e já pensando que não só no milênio, mas o pós-milênio, quando a Nova Jerusalém vem. Tanto que ele cita aqui a Nova Jerusalém. E quando que a Nova Jerusalém desce do céu? Ela desce do céu em Apocalipse 21. Então ele observe que a construção final vocês serão, né, como colunas dessa edificação, colunas, né, da fidelidade de Deus, pedras dessa construção. Então isso tem a ver com sacerdócio, isso tem a ver, né, com o galardão, isso tem a ver com a nossa vida, com a eternidade, porque ele está falando justamente da nossa união. A Nova Jerusalém, nós vamos falar isso mais para frente, mas a Nova Jerusalém traz essa ideia, né, do povo de Deus já todo ali diante do Senhor, em adoração ao Senhor. E aí então ele fecha: quem tem ouvidos, ou seja, né, preste atenção, né, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então com isso eu fecho aqui trazendo exatamente essa ideia da gente pensar, da gente estar atento, né, da gente estar ouvindo o que o Senhor está falando sobre, né, a sua igreja, sobre o seu povo, sobre o corpo de Cristo, sobre a sua noiva, independentemente de linha dispensacional, né, mas olhando para o próprio texto. Mas eu queria ressaltar isso, eu queria ressaltar aquilo que está aqui nas Escrituras e me chama a atenção. Nós podemos viver uma vida irrepreensível e nós precisamos desejar viver uma vida irrepreensível, né? De fato, Senhor, eu quero viver em santidade, eu quero viver na verdade, porque o Senhor é o santo, o Senhor é a verdade. Então há muito que nós podemos aprender com a igreja de Filadélfia.
para que nós possamos estar firmes, né, nas boas obras do Senhor, sabendo que existe galardão, né, e sabendo que diante do que virá, irmãos, o Senhor está dizendo que vai nos guardar, que vai nos dar, que está atento, que está cuidando, que está nos sustentando, que está nos mantendo firme. Então nós precisamos ter esse posicionamento de permanecer, de sermos fiéis, e o Senhor estará nos sustentando, hoje e sempre. Amém, queridos? Que Deus te abençoe ricamente, que você possa continuar crescendo, possa continuar avançando na fé e que possamos cada vez mais nos espelhar no exemplo de Esmirna e também hoje, como nós vimos aqui, no exemplo de Filadélfia. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse estudo, pela Tua palavra e que possamos, Senhor, olhar com os olhos certos, né? Assim como o Senhor olhou para aquela igreja, assim como o Senhor se manifestou como o Senhor se manifestou como a verdade, o Senhor se manifestou para aquele povo ali, Senhor, de uma forma tão gloriosa ali, dizendo para eles, mostrando a sua divindade, mostrando a sua grandeza, né, mostrando que o Senhor é um Deus santo e que nós possamos desejar, almejar isso para a nossa vida. Possamos desejar, almejar sermos santos, andarmos na verdade, sermos irrepreensíveis, Senhor, e perseverantes nas boas obras, para que naquele dia, junto com o Senhor, nós possamos estar ali como parte dessa grande construção, desse grande edifício, dessa grande obra do Senhor, que é o corpo de Cristo. Sustenta-nos, Senhor, abençoa-nos, graças te damos por tudo, oramos com gratidão por esse ensino, por esse estudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Uma excelente semana para vocês em nome de Jesus. Um bom culto daqui a pouco para você. Um abraço, fique na paz. Beijo no coração. Deus abençoe a todos. Amém.